Olá, bem-vindo a mais um programa Repórteres. O Rio de Janeiro está em festa. São 450 anos. Uma história que começou como a de tantas cidades brasileiras, com os portugueses lutando para livrar a cidade do domínio francês. Mas as batalhas que se seguiram à fundação do Rio geraram um lugar único no planeta. É o que você começa a acompanhar agora no Repórteres Especial Rio 450. O Rio de Janeiro completa 450 anos cheio de histórias, mas não sou eu quem vai contar isso para vocês não. Para isso nós trouxemos um especialista no assunto, o historiador Milton Teixeira. Tudo bem, Milton? Tudo ótimo, e o Rio de Janeiro cada vez mais lindo. E nós estamos aqui exatamente na Urca, na Praia de Dentro, entre o Morro Cara de Cão, onde hoje está a Fortaleza de São João, e o Morro do Pão de Açúcar. Foi o local onde o capitão Estácio de Sá desembarcou no dia 1º de março de 1565, aí pelas 6 horas da manhã. Foi uma aventura épica. Eles fizeram um muro de madeira e areia, botaram uma porta que trouxeram de um dos navios. Estácio então nomeou o primeiro funcionário público da cidade, o porteiro, Francisco Dias Pinto. Entregou-lhe a chave da porta, todo mundo saiu para fora do muro, o porteiro trancou a porta por dentro. Estácio bateu 3 vezes na porta, a porta foi aberta. E essa foi a cerimônia singela de fundação do Rio de Janeiro. Muita gente passa por aqui, Milton, e aproveita essa paisagem, mas não se dá conta da importância desse local para a fundação do Rio de Janeiro, não é mesmo? É onde surgiu a nossa cidade, é o berço querido da cidade maravilhosa, em que Estácio já vislumbrava um grande empório comercial, que seria uma das grandezas do mundo no futuro. Mas ele não veria isso, ele morreu 2 anos depois, teve, a meu ver, uma morte carioca, morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro, então ali no Morro da Glória. E foi sucedido por seu tio, Mendes Sá, que transferiu a cidade do Morro Cara de Cão, que nunca foi o objetivo de Estácio fundar a cidade aqui, aqui era apenas um pé para se tomar o continente. Ele transferiu para o Morro do Descanso, que depois chamar-se-ia Morro do Castelo, hoje corresponde à área central chamada Castelo. E depois aqui se estabeleceu a Fortaleza de São João, com instalações já dos séculos 17, 18, 19 e 20. Portanto, é um local que guarda 450 anos de ocupação do Rio de Janeiro e merece ser lembrado por todos com grande carinho e é mantido pelo Exército Brasileiro. Milton, essa aqui é uma parte importante, mas tem outros pontos dessa nossa visita pela história do Rio. Para onde é que a gente vai agora? Bom, nós podemos ir ao monumento a Estácio de Sá, ali no Parque do Flamengo, onde, aliás, Estácio tensionava fundar a cidade, que seria no bairro do Flamengo. Chegamos então ao nosso segundo ponto nessa história do Rio de Janeiro. Milton, explica pra gente que lugar é este. Bom, estamos aqui no monumento a Estácio de Sá, inaugurado no Parque do Flamengo em 1973, projeto do arquiteto Lúcio Costa, e que era para ter aqui o túmulo de Estácio de Sá, tem até a réplica da campa, que está na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, bem como o marco de fundação. Mas não quiseram trasladar Estácio da igreja para cá, porque ele tinha solicitado ser enterrado na Igreja de São Sebastião. O Estácio de Sá, de início, ele pretendia fundar a cidade do Rio de Janeiro no bairro do Flamengo. Inclusive, as sesmarias todas, o terreno oficial da cidade, tudo foi demarcado a partir do Flamengo, da foz do Rio Carioca, que era o principal rio de água potável. Esse rio ainda existe, só que não é bom beber da água dele hoje em dia não. E no final das contas acabou sendo esquecida esta praia, porque ela não apresentava um bom porto e ela ficava demasiadamente próxima da entrada da Barra, o que dificultava a defesa dos moradores. E naquela época a defesa era muito importante. A área do Flamengo foi esquecida, aliás, nem se chamava Flamengo, era Praia do Sapateiro, mas em 1598 houve aqui um desembarque de holandeses, frustrados, tentando tomar a cidade, não foi possível, e os portugueses chamavam os holandeses de Flamengos, então passou a ser chamada Praia dos Flamengos, e aí passou a ser conhecida como Praia do Flamengo, por isso o nome perdurou até os dias atuais. O Rio Carioca, que passa por aqui, nos deu de beber por 300 anos. Saciou-nos a sede, mas só a sede, porque a água sempre foi muito limitada, né? Nós não tínhamos muita água aqui no Rio de Janeiro. A água era só para beber e cozinhar. Tomar banho, nem pensar. Tomava-se em média na época, e a época que eu estou falando é séculos 16, 17, 18, 3 a 4 banhos por ano, quando então se trocava de roupa. Não pensem que isso
Rio de Janeiro, ou Brasil, ou Portugal. A Europa Ocidental era assim, né? O rei Luís XIV, rei de França, viveu 77 anos com 5 banhos nas costas. Milton, hoje aqui funciona um museu onde nós estamos e aqui em cima um monumento a Estácio de Sá, não é isso? Aqui embaixo é um museu, presentemente está uma exposição de fotografias e aqui em cima é o marco de fundação, ele tem o formato de um marco, uma pirâmide, como era comum entre os portugueses, e foi uma concepção muito feliz de Lúcio Costa, né, que o concebeu em 1973. Bom, a nossa história ainda não acabou, nós vamos agora para outro ponto muito importante para esse período inicial da história do Rio de Janeiro. Para onde é que a gente vai agora, Milton? Bom, agora podemos ir para a Praça 15 de Novembro, onde estão ainda bonitos prédios que remontam aos primórdios da cidade, quando essa foi transferida para o Morro do Castelo. Bom, chegamos então à nossa última parte nessa viagem aí pelo início do Rio de Janeiro, como conhecemos hoje. Professor, que lugar é esse que estamos agora? Bom, nós estamos na Praça 15 de Novembro, antigo Largo do Carmo, Terreiro da Polé, Praça Dom Pedro II, Largo do Palácio, Praça 15 de Novembro desde 1890. Essa região foi muito importante porque representou a expansão da cidade. A cidade foi transferida para o Morro do Castelo, um morro que não existe mais, que era delimitado pelas ruas São José, Santa Luzia e Rua da Ajuda. Rua da Ajuda seria hoje a Rua Avenida Rio Branco. E esse morro foi totalmente arrasado entre 1920 e 22. Quando a cidade começou a descer, a primeira grande rua que surgiu foi a Rua Direita, que hoje nós chamamos 1º de Março. Acredite se quiser, ela já foi à beira-mar. Você tem um relato de uma baleia encalhada na Rua Direita em 1619. E aqui em 1605 começou a se formar um terreiro que daria a primeira praça de comércio, o Largo do Carmo, e posteriormente aqueles nomes todos até chegar à Praça 15. Foi o cartão de visitas da cidade até o final do século XIX e é o local onde reúne a maior cópia de monumentos históricos artísticos importantes do período colonial, como o Paço, o Convento do Carmo, a Igreja do Carmo da Antiga Sé, o Arco do Teles, que representam ainda 60% da velha Praça 15. Bom, hoje nós temos então aqui o grande centro nervoso do Rio de Janeiro, né? E foi uma história tão longa que nesses 450 anos nós temos hoje um Rio de Janeiro mais pungente, mas tudo começou mesmo a desenvolver nessa região onde nós passamos hoje. Exatamente, menos de 400 aventureiros até quase 7 milhões, foi uma longa luta. Uma batalha que começou em 1565 e ainda não terminou, viu? Todo dia nós vencemos, temos que derrotar inimigos para tomarmos posse dessa cidade, que é nossa, que é de todos, que foi a marca registrada do Rio de Janeiro. Nós vencemos os franceses para que todos pudessem vir aqui, chegar, como estão chegando, aliás, pela barca aqui, uma das portas do Brasil. Professor, muito obrigado por sua participação aqui e os nossos telespectadores que queiram conhecer a história do Rio de Janeiro é só visitar a cidade, afinal de contas, aniversário de 450 anos não é qualquer cidade que faz. Você só tem um jeito de amar alguém ou alguma coisa, é conhecê-la. Conheça o Rio de Janeiro e passe a amá-la. No próximo bloco, você vai ficar por dentro do símbolo mais polêmico do Rio de Janeiro, as favelas. Voltamos já com o Repórteres Rio 450. Elas estão presentes em praticamente toda a cidade, são centenárias e alvos de amor e ódio. As favelas cariocas, apesar de polêmicas, são um símbolo do Rio de Janeiro, que lembram diariamente as desigualdades sociais e a diversidade cultural da cidade. O caminho do bem, o caminho do bem. Quando você pensa na palavra favela, qual a primeira cidade que vem à sua mente? Pois é, elas existem em todo o Brasil, mas foi aqui no Rio de Janeiro que esse tipo de ocupação mais se integrou à estrutura local. E mesmo despertando opiniões tão diferentes sobre a sua existência, as favelas cariocas são sim um símbolo reconhecido mundialmente da cidade maravilhosa. Para entender melhor a formação das comunidades cariocas, fomos à PUC conversar com um pesquisador do tema. O sociólogo e professor Marcelo Burgos é uma autoridade no assunto e explica o surgimento das favelas. No final do século XIX, começa a haver ocupações informais nas encostas das regiões centrais do Rio de Janeiro.
mas só a partir dos anos 10, já do século XX, é que efetivamente começa a se generalizar o uso da palavra favela para caracterizar esse tipo de ocupação, né? Como se sabe, favela é uma planta, uma leguminosa que teria sido trazida por ex-combatentes lá da Guerra dos Canudos, e esses ex-combatentes acabaram tendo que morar de maneira improvisada onde é hoje o Morro da Providência, né? Porque o Estado não teria cumprido sua promessa de assegurar moradia, habitação para esses soldados, né? Favela plana no Rio de Janeiro já é um fenômeno que tem a ver com a grande chegada de imigrantes do interior do estado, de Minas Gerais e sobretudo do Nordeste, né? E que já não encontram tantas encostas disponíveis e aí começam a ocupar áreas planas. O melhor exemplo disso é a Maré. Os moradores das comunidades convivem com a violência protagonizada pelo tráfico de drogas, que passou a atuar nas favelas na década de 1970, mas que permanece até os dias atuais. E mesmo com apenas cerca de 1% da população atuando na criminalidade, a maioria dos habitantes sofre o estigma de bandidos. Com a escalada da violência, a sociedade carioca se viu nas últimas décadas afetada pelo problema, até então restrito aos morros e favelas. O caso chegou ao ponto de uma grande intervenção pública, com a instalação das unidades de polícia pacificadora em algumas comunidades a partir de 2009. Essa ação do Estado junto aos territórios populares, ocupações informais na cidade, ela, num certo sentido, define também claramente, né, um processo de segregação urbana. Eu diria que isso cria condições especialmente favoráveis, né, para algo que mais tarde vai se configurar, que é a transformação desses lugares em redutos, né, disso que nós passamos a conhecer mais tarde, que são jovens traficantes armados, né, e que, num certo sentido, fazem da população das favelas reféns, né, escudos humanos, né? Então você cria ali uma relação que é uma relação perversa e que foi gerando também uma espécie de corrida armamentista, né? Quer dizer, que você não encontra paralelo no mundo. A ideia de que os jovens têm que estar os traficantes têm que estar cada vez mais armados para disputarem territórios com outros grupos e para se defender, né, da polícia. Com sua história de quase 120 anos, as favelas cariocas passaram por inúmeras transformações, desde a troca dos antigos casebres de madeira pelas construções de alvenaria e até edifícios, hoje vistos em diversas localidades. A isso, somam-se os serviços que começaram a entrar nas comunidades, como esgoto, coleta de lixo e atendimento de saúde, educação, esporte e lazer. O Rio de Janeiro possui hoje mais de 700 favelas, segundo dados do Instituto Pereira Passos. Nessas comunidades vivem mais de 1.400.000 pessoas, o equivalente a 23% da população da capital fluminense. Uma força econômica, cultural e mobilizadora que muitas vezes ajudou a moldar as características do Rio de Janeiro. Um dos exemplos dessa força está na Zona Sul. A Rocinha é a maior favela do Brasil e funciona como uma mini-cidade, com diversos serviços típicos do asfalto. A Rocinha tem banco, posto de saúde, escolas, áreas de lazer e um forte comércio disponível para sua população, estimada em 70.000 moradores. Já o Complexo do Alemão, conjunto formado por 13 comunidades com 69.000 habitantes, é um retrato da controvérsia que envolve as ocupações desordenadas. Ocupada por forças de segurança desde novembro de 2010, a região é constante manchete na imprensa por causa da luta entre traficantes e policiais. Mesmo assim, ganhou algumas batalhas pela cidadania. Passou por um importante processo de reintegração do poder público à rotina dos moradores. Foi lá que o governo implantou um projeto inovador, o teleférico, que virou uma espécie de orgulho para as 6 comunidades que abrange. 12.000 pessoas por dia usam o transporte, que atrai também visitantes, inclusive turistas. Uma prova de que o investimento pode mudar a realidade de áreas ainda tão discriminadas, mas que têm muito a oferecer para a cidade. Na verdade, desde a abolição da escravatura, as favelas vão se tornando
um espaço de infiltração do mundo popular na vida de uma cidade que naquele momento tinha uma relação muito hostil às classes populares. O primeiro censo feito pelo IBGE em 48 vai identificar um fenômeno muito interessante no Rio de Janeiro. Não fora pela presença de favelas nas regiões centrais e na zona sul da cidade, nós não teríamos negros nessas regiões. Nós devemos à favela vamos dizer assim, esse legado fundamental da gente ter tido, pelo menos conseguido mitigar os efeitos de uma escravidão que poderia ter gerado uma cidade de apartheid racial. Então eu acho que o que está colocado para a gente hoje é valorizar as favelas, né, como parte fundamental da nossa história, né, consolidar a sua urbanização, né, criar mecanismos para que isso possa ser reconhecido, né, os seus moradores, a sua história, né, como parte fundamental, né, do legado, né, ou daquilo que da civilização que nós construímos aqui, né? O Rio gosta muito de valorizar o Pão de Açúcar, as praias, mas essas são belezas naturais. A gente precisa sempre lembrar, né, que o que demarca aqui a nossa especificidade tem a ver com a cultura popular do Rio de Janeiro. Mas o valor dessas comunidades não se resume às manifestações culturais. A população que vive nas favelas faz a cidade funcionar com sua força de trabalho. São pessoas que acordam cedo e atuam nos mais diversos setores, no transporte público, nas obras, nos serviços e nos lares. Um setor forte que ajuda significativamente a mover a segunda maior economia do país. O sol colorido é tão lindo, é a natureza sorrindo, tingindo. Falar em Rio de Janeiro e não lembrar das belezas naturais e turísticas é uma injustiça. Por isso, você vai acompanhar em um passeio ao Pão de Açúcar e ao Cristo Redentor no próximo bloco. Voltamos já. A segunda maior economia do Brasil fica no Rio de Janeiro. Uma boa fonte de renda para o município são suas belezas naturais e os seus monumentos, que atraem investimentos e muitos visitantes para a cidade maravilhosa. 6.300.000 pessoas movimentam a segunda maior economia do Brasil. São 209 bilhões de reais de produto interno bruto, 5,05% do PIB nacional. Uma economia forte, em boa parte graças à importância histórica da cidade no contexto nacional. O Rio foi a capital do país por quase 200 anos. É uma cidade que ao mesmo tempo já foi Estado, já foi Distrito Federal, portanto capital da República, e sede do Império, sede também do Brasil colonial. Então nós temos na cidade do Rio de Janeiro uma tradição política administrativa que talvez ao longo dos 450 anos seja a sua grande marca e que tenha desta maneira interferido e marcado a sua economia. Para chegar à soma grandiosa, dois setores dividem a responsabilidade de manter o Rio de Janeiro como uma força econômica. A indústria responde por quase 15% do PIB carioca. Já os serviços puxam 85,57% de tudo o que é produzido na cidade. A cidade propriamente dita do Rio de Janeiro tem poucas atividades econômicas industriais, uma incipiente agricultura na região mais do seu entorno, sobretudo na região de Guaratiba, de Campo Grande, Santa Cruz, onde há alguma parte de plantações e algumas indústrias em determinados bolsões da cidade. Entretanto, saindo dessa parte de agricultura e indústria, nós temos muita força na atividade comercial. Pelo fato de ter sido capital da República, capital do Brasil, durante muitos anos, nós temos um porto, que é o Porto do Rio, que é o segundo maior do Brasil. O Rio de Janeiro teve a primeira Bolsa de Valores do país, fundada em 1845 e que atualmente negocia apenas títulos públicos. No município também residem grandes empresas nacionais e multinacionais. Um bom exemplo é a Petrobras, cuja imponente sede fica no centro da cidade.
que tem ainda um dos maiores portos do Brasil. Movimenta 20 bilhões de reais em carga por ano e é o primeiro em número de cruzeiros internacionais, uma das portas de entrada para a cidade, que nos últimos anos potencializou sua vocação para a realização de grandes eventos. Em 2013, recebeu mais de 600 mil turistas na Jornada Mundial da Juventude, com um público recorde de quase 4 milhões de pessoas no evento. Em 2014, 886 mil turistas vieram para a sede da final da competição e deixaram por aqui 4 bilhões e 400 milhões de reais em consumo. O próximo capítulo dessa odisseia de grandes eventos são as Olimpíadas de 2016, cujos preparativos podem ser vistos por todos os lados, nas gigantescas obras em andamento. Só que a força turística do Rio nunca dependeu de eventos mundiais. Suas belezas naturais fazem isso. São praias famosas no litoral de 246 quilômetros de extensão, parques e florestas em meio à paisagem urbana e uma cadeia de morros e montanhas que formam uma espécie de moldura para a cidade. Até a intervenção humana se soma às riquezas do Rio. Unindo natureza e engenharia, 2 pontos se destacam. Ele pode ser visto de longe e é reconhecido imediatamente. Aos seus pés, milhares de pessoas chegam curiosas e voltam maravilhadas. A vista daqui é algo indescritível. É que eu sou apaixonado pelo Rio, né? Então não tem palavras. Né? Cada vez que você vem ao Rio, você se encanta. Quem nunca veio também se encanta e quer voltar de novo. A gente não sabe explicar o que é, porque a cidade toda tem muita coisa bacana, né? E a gente fica encantado. Cada vez que a gente vem, a gente descobre uma coisa diferente que a gente não viu na vez anterior. Fundado em 1912, o Pão de Açúcar proporciona aos visitantes uma aventura, cujo passeio começa na Praia Vermelha e segue até o Morro da Urca, a 230 metros acima do nível do mar. Depois, um segundo trajeto leva o turista ao Morro Pão de Açúcar. São 396 metros de altura e uma vista privilegiada da Baía de Guanabara e da Ponte Rio-Niterói. O Pão de Açúcar só perde em popularidade para o imbatível Cristo Redentor. Depois de subir os 710 metros do Corcovado, os visitantes olham ainda mais para cima. Todos querem imitar a famosa postura de acolhimento da estátua de 30 metros e 83 anos. O Cristo Redentor é um dos pontos turísticos mais populares do planeta. A prova é esse movimento. O tempo inteiro assim, repleto de gente. São mais de 5 mil pessoas que passam por aqui diariamente. Gente de todo mundo que faz com que o Cristo Redentor não seja apenas um cartão postal do Rio de Janeiro, mas uma porta de entrada para todo o Brasil. E vale tudo para o melhor ângulo. Deitar no chão, sentar, fazer selfies. Mas na hora de descrever a sensação de conhecer o monumento mais famoso do país, a emoção é a mesma. Tudo que você vê aqui é muito bonito aqui. O nosso país está de parabéns e o Rio de Janeiro mais ainda. Maravilhoso. Rio de Janeiro, acho que é a cidade mais linda do mundo mesmo. Tem razão. Aqui é uma emoção estar num lugar desse aqui. Eu jamais imaginava que estaria aqui, né? A gente fica até emocionado de ver tanta beleza e uma coisa importante, uma coisa bonita. Ao completar 450 anos, o Rio de Janeiro agrega todas as características de uma grande cidade, com seus problemas e qualidades. Mas poucos lugares no mundo chegam a quase meio milênio de história com um título incontestável de cidade maravilhosa, que desperta críticas, amores, polêmicas, mas nunca deixa indiferente quem conhece seus encantos. E o Repórteres Especial desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua atenção. Participe do programa através do e-mail repórteres@boasnovas.tv. Obrigado e até a próxima edição.